Essa pesquisa foi feita com 4.659 brasileiros, importante esse número, um questionário que é aplicado pela internet, dados coletados entre os dias 20 e 24 de março. Vamos lá, Sakamoto, na sua análise inicial aí, com foco no governo Lula, é a primeira queda em 5 meses da avaliação negativa, né? E essa forma, de certa maneira, é mais parada do crescimento da desaprovação, né? Como é que você analisa? É uma boa notícia para o governo? O que impactou nessa mudança aí, nessa pesquisa? Olha, Fabiola, os dados da pesquisa, né, eles apontam, como o José falou, né, você tem ao que tudo indica, uma estagnação do governo, né, nesse sentido o governo deve celebrar, né, mas celebrar com a popularidade em baixa, né, exatamente porque a curva, né, vai estancando, né? E o governo, como a gente falou, o governo está tentando ganhar tempo. O essencial nas eleições de 2026, na minha avaliação, como eu venho repetindo desde 2023 aqui, é o feijão com arroz, a picanha e a cerveja, né? Que vão fazer, no final das contas, a diferença. O valor dos alimentos é diretamente relacionado com a percepção do custo de vida, né? Ou seja, na maior parte dos trabalhadores, é claro, você vai pegar uma economia com o PIB crescendo de uma forma até firme, né? Você está pegando um desemprego que segue o menor da série histórica, né? Aumentou um pouco agora, mas por causa da sazonalidade. Temos a questão do aumento da renda dos trabalhadores, redução da desigualdade, né? O próprio IPEA apontou isso. A questão é que, somando tudo isso, tem muita gente que percebe que a vida está patinando, porque consegue emprego, o salário até aumenta, só que o custo, a inflação, né, ela é maior do que a inflação dos alimentos, principalmente, é maior do que esse ganho, né, da salarial. Ah, não, mas na categoria, no cálculo, a percepção da população é que não está valendo a pena. Esse é o ponto, que você tem um aumento salarial, mas a inflação acompanha junto. E aqui é aquilo, a inflação, ela não, por mais que seja multifatorial, a inflação ela vai cair sempre no colo do governo federal, da presidência da República. Você vai pegar o próprio, por exemplo, o pessoal aqui colocando que as ações na pesquisa tem um dado interessante que, na opinião da população, o aumento da taxa de juros do Banco Central contribui para aumentar a inflação, 60%. E a gente sabe, é claro que, ao contrário, se você pegar o aumento da taxa de juros, isso aí faz o quê? Reduz a temperatura da economia, né? O aumento da taxa de juros, as pessoas compram menos, a demanda é menor, os preços caem. Por que eu estou colocando isso? Porque isso aí é uma coisa que é uma maldição de todo o governo, tá? Não só do Lula, Bolsonaro, de todos. As relações, a população sabe do resultado final, mas não necessariamente do que acontece. E aí você vai culpando determinados processos que não têm relação. Há uma relação direta nisso? Não. Mas a população vai culpar o aumento da taxa de juros com a inflação. Por quê? Porque ela está sentindo o resultado final, no final das contas, né? E aí é o ponto. Por que que é uma maldição? Porque essas pesquisas são super detalhadas, tem um monte de informação. Só que se você for analisar ferro e fogo, informação por informação numa pesquisa dessa, você vai acabar percebendo que algumas coisas não fazem sentido. Porque esse é o ponto. A população não tem informação sobre as minúcias, os detalhes do processo econômico. Elas têm informação sobre o resultado disso para a vida delas. Então elas vão culpar aumento de juros, tudo para o aumento da alimentação e vão culpar, inclusive, o Banco Central pela presidência da República. Vai falar o Banco Central é da presidência e acabou. Porque também ninguém é obrigado a saber como funciona a estrutura do país. Então, é o seguinte: neste exato momento, o governo Lula continua tentando ganhar tempo, né, tentando responsabilizar A, B, C, D, E pelo preço dos alimentos, enquanto vai tentando ações, diminuindo o imposto de importação, trabalhando na questão de armazéns estratégicos, né, da silagem estratégica, buscando, fazendo acordos de produção, atuando, né, para você melhorar a situação econômica a fim de que o preço dos alimentos caia,
né? O que está ajudando com isso? A informação que a Petrobras está reduzindo o preço do diesel pela primeira vez desde o final de 2023 é uma excelente notícia para o governo. O preço do diesel no Brasil estava mais alto do que o preço do diesel no exterior. A Petrobras reduz isso, inclusive teve uma queda de dólar também, pode haver outras quedas no futuro, e aí reduzindo, né? Por mais que o governo receba menos dividendos por parte da Petrobras, né, como principal acionista, mas a redução disso faz o quê? Diminui o custo de transporte, tudo no Brasil é transportado por caminhão ou trem via diesel. Cai o preço dos produtos também alimentícios. Então o governo está fazendo isso, tá? Está fazendo ações na medida do possível, algumas delas de caráter bastante limitado, enquanto espera o preço cair. E o preço tem que cair, Fabiola, só para terminar, até abril de 2026, quando é o prazo de desincompatibilização dos políticos. Por quê? Se o preço cair significativamente e com isso melhorar a popularidade do Lula, o Tarcísio não sai. O Tarcísio não sai, né? Agora, se os preços não melhorarem e tiver essa insatisfação latente, o Tarcísio sai e vai disputar a presidência da República, não tenha dúvida nenhuma, porque o Tarcísio conseguiria uma reeleição fácil em São Paulo. E aí tem uma informação só que eu acho extremamente perturbadora, não sei se isso bate muito com a realidade ou com a percepção. O Tarcísio, nessa pesquisa, está com 46% de imagem negativa e 45% de imagem positiva. O Bolsonaro está com 49% de imagem negativa e 48% de imagem positiva. Ou seja, o Bolsonaro está com 1% de saldo negativo e o Tarcísio também. Né? O Lula, tudo bem, estão no governo, é saco de pancada mesmo. Mas o Bolsonaro está com o mesmo saldo de imagem que o Tarcísio, numa sociedade extremamente polarizada, eu acho difícil, até porque a polarização tá sendo, nesse momento há uma onda de informação negativa para o Bolsonaro. O Bolsonaro está tomando na cabeça por conta de golpe, por conta de um monte de coisa, né? Então eu acho que soa estranho só. É um É. dado que eu não saberia explicar por que está acontecendo isso, por Isso que Tarcísio está com o mesmo saldo negativo que o Bolsonaro.